ótima tarde para você ligado na Band, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudio Nicolini e te faço companhia a partir de agora com o Brasil Urgente Vale. Hoje é terça-feira, 4 de novembro, seja bem-vindo. Você que estava até agora com o Joel aqui na tela da Band, fica comigo e as principais notícias da região metropolitana. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte, todo mundo integrado na notícia. Seja bem-vindo mais uma tarde. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, você que me permite entrar na sua casa, te fazer companhia e trazer as principais informações. A notícia do jeito que você gosta de saber, a partir de agora até as 6:50 da noite, aqui na tela da Band. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu convido você a participar junto com a gente pelo nosso WhatsApp, 997635060, o Zap do Povão, liberadíssimo para você participar. Manda a sua mensagem para cá, eu quero a sua opinião aqui na tela da Band, eu quero que você participe junto com a gente, traga a sua sugestão, a sua opinião, o seu flagrante. Encontrou algo diferente no seu caminho, registre com o celular e manda para cá no WhatsApp 997635060. Participa junto com a gente. Você que está ligado na tela da Band nas 39 cidades da RM Vale ou você que nos acompanha de forma digital. Está no portal bandvale.com. Obrigado pelo carinho da audiência. Está no nosso canal do YouTube. Obrigado por nos acompanhar em youtube.com/TV Bandvale. E não se esqueça de se inscrever também no nosso canal do YouTube, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, que é muito importante pra gente. E segue a gente lá no Instagram. @Brasil Urgente Vale, tá aqui na tela o nosso Instagram. Segue a gente lá, fica por dentro das imagens, das notícias, de tudo que acontece na nossa região. São José dos Campos é a maior cidade da região metropolitana. Põe na tela aí, Lourdinha, por favor. A maior cidade da RM Vale é São José dos Campos. Imagens ao vivo de São José. Abafou hoje à tarde, hein? De manhã estava um tempo meio mussarela, meio calabresa. À tarde, um pouco mais de sol e um tempo abafado demais em São José dos Campos. 25 graus ao vivo, imagens de São José dos Campos aqui na tela da Band, na tela do Brasil Urgente Vale. São Sebastião, no Litoral Norte, praia de Camburi. Olha aí, ó, feliz quem tá ali só curtindo, né? Com toda a tranquilidade do mundo, um guarda-sol ali, né? E curtindo a praia de Camburi nesse final de tarde. Costa Sul de São Sebastião, obrigado pelo carinho da audiência de todo o Litoral Norte. Põe Taubaté aí, a segunda maior cidade da região metropolitana. Olha a Mantiqueira lá ao fundo, lá no fundo tá Campos do Jordão, tá São Bento do Sapucaí, lá no alto da Mantiqueira. Obrigado pela audiência de vocês. Em Taubaté também 25 graus, tempo nublado, mas a gente teve uma tarde de tempo bastante abafado hoje aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. A gente já está no mês de novembro. Vai, né? Lourdinha! Pouco chega o frio agora, pouco chega o frio, mas o calor e a umidade, o tempo está úmido, tem frente fria entrando e aí fica essa sensação de tempo abafado. Né? Dá aquele suador porque a umidade fica alta e tem calor. Hoje à tarde nós chegamos a 28, 29 graus aqui em São José dos Campos, um tempo realmente muito abafado, e tá aí a cidade de Taubaté que também teve esse abafado hoje. 5h33, tem muita coisa no programa de hoje, daqui a pouquinho o nosso Matheus Agostinho falando com a Polícia Militar ao vivo, né? Tem as ocorrências, prisões, mas eu queria chamar a sua atenção que a gente vai começar com um assunto que realmente mexe com todo mundo, que é a dor da perda somada à dor da impunidade. Aqui no Brasil Urgente Vale, a gente volta a falar da morte de Joaquim Roberto de Godoy. Nós falamos desse caso ontem aqui, de um acidente que aconteceu na Estrada Velha,
trecho urbano de São José, mas a estrada velha que liga Jacareí. No final de semana, madrugada de domingo, o acidente que vitimou esse idoso de 70 anos. Uma pessoa ainda com muita alegria de viver, muito querido pela família. Ele morreu nesse acidente na Estrada Velha, rodovia Henrique Heroles, na Estrada Velha que liga São José a Jacareí, ali na Zona Sul. Né? E a família quer justiça. A família espera por justiça. A gente ontem chegou a fazer algumas imagens, mostrou aqui, né? Do enterro desse idoso, depois de um acidente de carro. Tem a imagem do acidente aí, Lourdinha? Coloca a imagem do acidente para mim. É aquele acidente que a gente mostrou aqui para você que está em casa. Lembra, olha, ó, na Estrada Velha, olha a velocidade que vem o carro e afunda a traseira do carro onde estava o idoso que morreu logo depois. Logo depois. E segundo a polícia, neste caso, segundo a polícia, o motorista tinha sinais de embriaguez que causou o acidente, prestou depoimento, foi embora para casa, está levando a vida normalmente, enquanto a família está destruída. A gente falou com a filha desse idoso, nosso repórter Leandro Sampaio, junto com Adonias Araújo, nosso cinegrafista, estiveram na casa da família do seu Joaquim, que está inconformada com a morte. Aumenta o volume aí, presta atenção, a reportagem está sensacional. O Leandro, grande repórter, fez um belíssimo trabalho e que retrata um pouco, porque eu acho que a gente não consegue passar aqui pela TV toda a realidade, mas retrata um pouco da dor dessa família que, além de perder o ente querido, está inconformada com a impunidade que vê acontecer até agora. A dor da família que perdeu um ente querido na tela do Gente. Câmeras de monitoramento mostram o momento em que este carro de luxo atinge o carro do seu Joaquim Roberto de Godoy, de 70 anos de idade. Com impacto, 3 carros foram danificados no acidente. O seu Joaquim teve fraturas pelo corpo e foi levado ao hospital municipal, onde a morte foi confirmada pela equipe médica. Sabrina, filha única da vítima, recebeu a notícia logo pela manhã. Foi logo de manhã, às 7 horas da manhã, meu primo me ligou, que mora junto com meu pai, e falando para eu não me preocupar, que meu pai tinha sofrido um acidente, que ele tinha fraturado o fêmur e que parecia que ele tinha tido um rompimento do baço, mas que não era certeza. E a namorada dele teve escoriações leves e que já estaria a receber alta. Aí ele passou o telefone do filho dela, foi quando eu entrei em contato, aí ele me mandou as fotos do acidente. Quando ele mostrou as fotos do acidente, meu mundo caiu. Que aí eu vi o quanto era grave o acidente dele. No carro com seu Joaquim, uma mulher de 60 anos sofreu escoriações leves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes dos outros veículos envolvidos no acidente não ficaram feridos. A família precisou esperar o domingo inteiro para reconhecer o corpo do seu Joaquim no ML. Eu voltei na recepção para dar meu telefone e eles perguntaram, falaram, você que é filha do Joaquim? Eu falei, é. Eu falei assim, o médico quer falar com você. Aí eles me jogaram para a internação do outro lado do hospital, perguntou se eu estava sozinha, eu falei que não, estava com meu marido, e eles falaram que o médico queria falar comigo, mas que ele só iria me atender na porta da UTI. Até aí eu estava mais tranquila, achando que ele realmente iria falar que o quadro do meu pai, ainda mais por ser idoso, fratura de fêmur, né, era o esperado. Só que aí as coisas foram fluindo muito, né? Então a UTI abriu as portas, que não era mais na porta, que o médico iria me atender, veio a enfermeira, foi quando eles colocaram a gente numa salinha, mandaram a gente sentar e a enfermeira logo já veio ficando bem do meu lado. Aí entrou o plantonista, o doutor, falando que meu pai chegou a 1, 2 horas da manhã em estado gravíssimo, num acidente, e que todos tentaram socorrer ele, mas que infelizmente eles não conseguiram. Fez a cirurgia, né? Ele teve realmente ruptura do baço, foi feita uma esplenectomia, mas que não conseguiram
devido ao trauma, né? As hemorragias não conseguiram, ele não aguentou o trauma, né? E aí tá aí. A gente recebeu a notícia e meu mundo acabou. Nicoline, ainda de acordo com um boletim de ocorrência, o homem de 37 anos de idade que estava no carro branco, que bateu no carro do seu Joaquim, se recusou em fazer o teste do bafômetro. Mas ainda segundo informações dos policiais que atenderam esta ocorrência, ele estava visivelmente alcoolizado. A velocidade máxima permitida neste trecho onde aconteceu o acidente é de 60 km por hora. As investigações devem apontar a velocidade que o carro branco estava na hora da colisão. O sepultamento do seu Joaquim aconteceu no cemitério municipal Padre Rodolfo Comorec, no centro de São José dos Campos. A família pede justiça e quer respostas das autoridades. É revolta e impunidade, porque assim... Hoje ele pode estar aí, ele está olhando essas reportagens, ele está vendo que está todo mundo postando, mas ele está trabalhando normal. Pode estar com dor no corpo, é isso que ele está tendo. Eu não. Eu enterrei meu pai ontem e hoje eu estou tendo que lidar com boletim de ocorrência, estou tendo que lidar com BO, eu estou tendo que lidar com coisas que eu nunca imaginei que eu iria passar. Sabe? Tá me doendo. Está me doendo porque não era esse processo que eu imaginava. Eu imaginava cuidar do meu pai velhinho, ranzinza, brigando comigo. Eu imaginava que eu teria que lidar com isso de uma coisa tão traumática, de ter que ler o BO dele e ver o tanto que ele sofreu, como ruptura de baço, ruptura de bexiga, fêmur quebrado, fraturado, que ele ficou 40 minutos preso nas ferragens por conta dele, por conta desse cara. Ele matou meu pai. O seu Joaquim era morador da Vila Maria, na zona norte de São José dos Campos, apaixonado por festas e uma moda de viola. Um momento difícil para todos, pois a pessoa mais ativa da família foi embora precocemente. Meu pai era um homem excepcional. Meu pai era meu confidente, meu companheiro de rodeio. A gente sempre saía, eu e meus primos, para um rodeio. A gente falava que ele era o jovem da turma, né? De 70 anos, ele que dava trabalho para a gente. A gente saía, ia para o rodeio, o Robertão já saía e a gente tinha que buscar ele, né? Ele era muito querido por todos. E quem conheceu ele, pôde ver esse lado dele, vai saber do que eu estou falando. Ele era uma pessoa muito amada. É uma reportagem realmente comovente. A família, as nossas mais sentidas condolências e obrigado por atender a nossa equipe de reportagem e abrir o coração, mostrando essa realidade. A filha dele falou com o Leandro e falou muita coisa. E o que a família do Joaquim Godoy não consegue entender é como é que o motorista que causou esse acidente, matou esse pai de família, matou esse idoso, foi detido com um sinal de embriaguez, fez exame que atesta a condição de alcoolizado e sai pela porta da frente da autoridade policial. A gente separou mais um trecho da entrevista com a filha do Joaquim Godoy para que você de casa entenda esse drama. Põe na tela. Meu pai, por mais da idade que ele tinha, ele era muito cauteloso com o carrinho dele, tinha acabado de trocar os pneus, ele era cuidadoso demais, eu não tinha cabeça para nada, mas ontem, na hora do velório, que começou a apresentar as imagens, e eu vi que meu pai estava ali, quietinho, ele estava certo, ele estava parado, e vendo aquele cara entrar do jeito que ele entrou, na traseira, eu falei assim, meu pai estava ali, eu não tive tempo de me despedir, eu não tive tempo de ver meu pai. Eu só tive a oportunidade de ver meu pai 10 horas da noite na Urbã, numa caixa, enrolado num saco plástico. Eu não tive tempo de dar tchau para ele. Eu não tive tempo de falar tchau, o quanto que eu o amava. O quanto que ele era tudo para mim.
Ele era meu companheiro para a vida. Ele era o meu melhor amigo. Ele foi meu primeiro amor. Ele foi meu primeiro super-herói. E hoje eu não tenho ele. Por conta de um irresponsável. Um irresponsável. Ele pegou o volante, ele bebeu e ele matou meu pai. E é isso. Essa é a realidade dos fatos que a gente mostra aqui. O seu Joaquim não vai voltar. Com o seu bigodão, seu chapéu. Seu Joaquim não vai voltar. Agora, o que vai acontecer com o motorista? O que mais precisa se fazer para que ele seja apenado? A pena é tocar a vida normalmente, voltar para casa e trabalhar no outro dia e deixar a família dessa forma, desolada? É mais uma vítima do trânsito, é mais uma vítima da irresponsabilidade de um motorista que a gente mostra aqui. Até quando a gente vai ficar mostrando casos como esse aqui na tela do Urgente? Até quando os dramas vão se repetir? Olha a velocidade que o motorista vem. Você percebe que o motorista nem freia, ou devia estar olhando o celular, né? Ou teve um apagão, estava muito louco, não sei. Né? Mas olha, ele vem em alta velocidade, não para, ele para na traseira do carro do seu Joaquim, que perdeu a vida no início da madrugada do dia de finados, do domingo, na estrada velha que liga Jacareí a São José, trecho urbano de São José dos Campos, aonde o motorista irresponsável causa esse acidente e não acontece nada. Muito por conta das nossas leis. Porque cada pouco, vai ter relator do Código de Trânsito, vai mudar a lei de trânsito, vai mudar, e não muda nada. E não muda nada para as famílias, para os pobres não muda nada. Essa é a triste realidade. E se amplia o número de famílias que choram a dor da perda de entes queridos por conta de irresponsáveis que saem impunes na grande maioria das vezes. E esse é mais um caso que a gente, infelizmente, tem que registrar aqui no Brasil Urgente Vale. Até quando a gente vai ficar mostrando? Cada pouco tem um. Acidente, estava embriagado, o que aconteceu? Não aconteceu nada. E a vítima foi enterrada, a família chora agora a dor da perda do ente querido. Né? Olha o tamanho do impacto da batida, quebrou o fêmur, estourou baço, bexiga, enfim. Causou um monte de transtorno, infelizmente esse idoso de 70 anos, mas bem, saudável, como a gente vê nas fotos ali, como narrou a própria filha, uma pessoa de bem com a vida, que agora que estava curtindo aí a sua aposentadoria, já estava mais tranquilo, fazendo o que gostava, e gostava desse mundo sertanejo, do sertanejo raiz, que muito provavelmente seria a criação dele. Infelizmente perdeu a vida num acidente e a família aguarda a justiça. O caso está sendo investigado em qual DP, em produção? 6º Distrito Policial. A gente vai acompanhar esse caso de perto para ver se vai dar alguma coisa. 3º Distrito, na Zona Sul? Perfeito. 3º Distrito Policial. Vamos acompanhar, viu, Douglas? Esse caso também é mais um para a gente acompanhar, saber se vai dar alguma coisa ou se daqui a alguns meses a gente vai vir falar que nada aconteceu, né? Ou que foi julgado e vai responder em liberdade, mesmo condenado, como aconteceu em outro caso que a gente já mostrou aqui. Agora, a família, as nossas mais sentidas condolências, os nossos agradecimentos. Em nome da Band, eu agradeço a família que gentilmente
atendeu a nossa reportagem. O Leandro Sampaio e o Adonias, com uma sensibilidade fantástica, fizeram uma reportagem maravilhosa. O Douglas, que ainda pegou mais um trecho da reportagem, porque valia para mostrar o drama, a dor que as famílias passam por conta das nossas leis, muitas vezes frouxas, leis muitas vezes que não respeitam as vítimas e que levam a casos como esse que a gente mostrou aqui na tela da Band. Vamos seguir? Você participa, eu quero a sua opinião sobre isso no 997-63-5060. O nosso zap já está liberado. Aliás, já estão chegando muitas mensagens, o Douglas acabou de me falar aqui. E eu quero a sua opinião também no 997-63-5060. A Polícia Civil prendeu 4 homens numa operação contra o tráfico de drogas nas cidades de Taubaté e Caçapava. Na tela do Urgente, os detalhes. Imagens divulgadas pela DEIC, a Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Taubaté, mostram a operação realizada ontem na região. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Taubaté e Caçapava. Segundo a corporação, as equipes identificaram durante as investigações diversos locais usados pelos suspeitos para guardar os entorpecentes que eram vendidos nas cidades, em festas, raves e também pela internet. No total, foram apreendidos cerca de 400 gramas de maconha, 700 gramas de haxixe, 25 comprimidos de êxtase, 10 gramas de LSD líquido, além de porções menores de cocaína e cogumelo. Além disso, foram apreendidos mais de R$22 mil em dinheiro, anotações do crime, 3 cartuchos de fuzil, 2 balanças de precisão e alguns celulares. Os 4 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eles foram encaminhados para a delegacia, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. Parabéns à polícia pelo trabalho, em que não para tirando o vagabundo de circulação. É isso que a sociedade espera, que a polícia faça o trabalho de inteligência e vai lá tirar o pessoal de circulação. Ação contra o tráfico de drogas, ação contra bandido. Parabéns a essa operação da Polícia Civil, Taubaté e Caçapava contra o tráfico. Ação integrada, resultado é o que mais importa, é o que a gente espera, que a situação fique melhor para a população, para a comunidade, para o cidadão de bem que quer ter mais sensação de segurança. Que quer ter mais sensação de segurança. Essa é a grande realidade. Então é preciso ações que tragam sensação de segurança para a população, para o senhor, para a senhora que está nos acompanhando em casa, que muitas vezes tem medo de sair agora que já fica à noite e comprar um pão na padaria, né? Ir até o supermercado, tem medo de andar sozinho, tem medo de andar nas ruas da cidade. A gente não pode ter medo, a rua tem que ser pública e tem que ser segura, a gente paga imposto para isso. Um homem foi preso na tarde de ontem com mais de 1 quilo de droga no Jardim das Paineiras 2. É a zona leste de São José dos Campos. Segundo a PM, a equipe do Batalhão de Ações Especiais abordou o suspeito na Avenida Sinaloa. Com ele foram apreendidos 2 tijolos de maconha, 2 celulares e um veículo de passeio. O homem foi levado para a delegacia e eu espero que fique preso por muito tempo. Agora olha só essas imagens. Esse é o flagrante do verdadeiro pé de chinelo. As câmeras registram o momento em que o homem rouba chinelos. Pé de China, hein, meu irmão? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Para com isso, meu compadre. Olha aí, ó. São 2 lojas no bairro do Itaguá, no centro de Ubatuba, e o pé de China enche a mochila de chinelo. Pé de China, hein, meu irmão? Nos 2 estabelecimentos, ele praticou o mesmo roteiro do crime. As imagens mostram: o suspeito escolhe os chinelos, vai até o caixa, abre a mochila e na mochila há uma arma de fogo. E aí ele anuncia o assalto e enche a mochila de chinelo. Que várzea, hein? É o famoso pé de China. Esse é o famoso pé de chinelo, olha aí. Pé de China, hein, meu irmão? Ele escolheu lá, ó.
Olha lá, eu quero levar esse outro aqui. Aí ele abre a mochila e anuncia o assalto. Simula, muito provavelmente simula que tem uma arma ali. Né? E ninguém vai discutir para colocar a vida em risco. Bom, nos dois casos, esse homem fugiu de bicicleta e, segundo a Polícia Civil, o trabalho agora é investigar para identificar o autor e recuperar os itens. Olha, recuperar eu não sei que esse bobeiro já vendeu chinelo na praia. Né? Porque tem sempre caboclo que chega lá na praia e não tem chinelo, né? Tem também. Agora, com essas imagens, eu espero que rapidamente se identifique e coloque atrás das grades esse pé de chinelo, né? Ladrãozinho de chinelo que foge de bicicleta, a polícia tem que dar um corretivo nele, colocar atrás das grades, deixar lá por vários dias. Olha aí, ó. Né? Olha lá. Pega a bicicletinha e vai embora. Região do Itaguá, centro comercial de Ubatuba, é cara de pau, cidadão. Né? Muita cara de pau de roubar chinelo. Esse é o verdadeiro pé de China. Pé de China, hein, meu irmão? Né? Esse é o verdadeiro pé de China. 5-6, olha, o governo do estado foi condenado a indenizar em R$900 mil por danos morais a família de um morador aqui de São José dos Campos. É Vinícius David Souza, o Tubarão. Ele acabou morto numa ação policial em 2021 e a abordagem aconteceu logo após ele roubar um mercadinho. Após a morte, protestos violentos foram realizados na comunidade de Santa Cruz, aqui no centro da cidade. Eu vou trazer o Douglas Cruz, que está na redação, para trazer mais detalhes desse caso. O Douglas, ele era procurado pelo assalto, ele tinha assaltado. Explica para o pessoal de casa por que o Estado foi condenado a pagar essa indenização. O Estado forjou trocar de tiros, teve alguma coisa desse tipo, ele foi morto sem direito à defesa. Por que a Justiça decidiu que o Estado tem que dar R$900 mil para a família do Tubarão, que já havia assaltado o mercadinho, tinha passagem policial? Explica tudo pra gente. Seja bem-vindo ao Brasil Urgente Vale. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nicolini, e para todos também que estão acompanhando o Brasil Urgente Vale. É uma atualização importante de um caso que chamou a atenção em setembro de 2021 aqui em São José dos Campos, Nicolini. Na ocasião, esse jovem, junto com mais um comparsa, haviam assaltado um mercadinho no bairro Jardim Flamboyant, zona sudeste de São José dos Campos, e na fuga, com um carro roubado, acabaram trombando com uma viatura da Polícia Militar que já estava no encalço dos assaltantes, Nicolini. Esse caso, então, aconteceu em setembro de 2021 e durante a fuga a Polícia Militar, no papel do 3º BAEP, acabou trocando tiro, ou melhor, desferindo alguns tiros contra o assaltante desse mercadinho, Nicolini. De acordo com a Justiça na vara civil, então, visto que os policiais foram julgados na vara criminal e foram inocentados, Nicolini, pelo crime de homicídio doloso, com a intenção. Então, a família desse jovem moveu um processo na vara civil e conseguiu essa indenização por parte do governo estadual. De acordo com a Justiça, o governo de São Paulo, então, terá que indenizar em R$900 mil por danos morais a família desse assaltante que foi morto durante uma abordagem policial há 4 anos aqui em São José dos Campos, Nicolini. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso ao governo estadual. A ação foi movida pelas filhas de Vinícius Davi de Souza, como é conhecido Tubarão, Nicolini, que foi morto nessa ação policial em setembro de 21. Rapaz estava entre os assaltantes que invadiram e roubaram um comércio no residencial Flamboyant, zona sudeste de São José dos Campos. Eles estavam, inclusive, fugindo com um carro roubado, Nicolini. Na época, o grupo foi perseguido pela Polícia Militar. Durante a fuga, acabou batendo o carro e, de acordo com informações, então, da Justiça, Vinícius, que estava no banco do passageiro, foi atingido por disparos de fuzil e morreu no local. A Justiça entendeu que ele já estava detido, Nicolini, com as mãos para cima, sem oferecer perigo aos policiais.
trás. Um segundo assaltante que estava no banco de trás também foi atingido, porém ele estava com colete balístico, Nicolini. Mesmo assim, a justiça entende que a polícia militar, nesse caso, agiu errado na vara civil, Nicolini. Para a justiça, as imagens das câmeras corporais dos agentes provam que houve ali flagrantemente uma conduta abusiva e ilegal. Em outubro do ano passado, os 2 policiais envolvidos na ação, acusados de homicídio e tentativa de homicídio, foram absolvidos no Tribunal do Júri aqui em São José dos Campos, Nicolini. De acordo com o júri, reconheceu que eles fizeram os disparos e que eles não deveriam ser punidos. Então, a família entrou com um novo processo na vara civil agora contra o Estado, pedindo essa indenização que foi concedida pela primeira vara da Fazenda Pública aqui de São José dos Campos, que entendeu que houve abuso. Na sentença, a juíza afirmou que o Estado não comprovou que os policiais agiram de acordo com a lei, que ficou claro que a morte de Vinícius decorreu da conduta arbitrária e ilegal da Polícia Militar. No quesito a isso, a decisão estabelece que o governo do Estado pague indenização de R$300 mil por dano moral para cada um dos autores da ação, totalizando R$900 mil para a família de Tubarão, Nicolini. Além disso, o Estado ainda deve pagar pensão mensal para as 2 filhas de Tubarão até que elas completem 25 anos, Nicolini. A gente procurou o governo do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado informou que ainda não foi intimada sobre essa decisão, Nicolini. Então, a gente segue atualizando esse caso. Na ocasião, após a morte desse jovem que estava assaltando o mercadinho, ocorreram protestos violentos na comunidade Santa Cruz, onde ele morava, aqui em São José dos Campos. O anel viário da cidade foi, inclusive, interditado com esses protestos violentos. Ocorreram disparos contra veículos. Na ocasião, a Polícia Civil prendeu o responsável por esses protestos e a gente segue atualizando todo esse caso aqui no Brasil Urgente Vale. A gente segue procurando a Procuradoria-Geral do Estado assim que ela for intimada oficialmente, Nicolini. A gente vai acompanhar, eu lembro desse caso, mais um daqueles casos bárbaros. Tá aí tudo explicado pelo Douglas Cruz. Obrigado, Douglas, pelas informações. Você volta a qualquer momento direto da nossa redação. Olha, já tem informação de que tá chovendo em Taubaté, hein? Começa a chover na cidade de Taubaté. Você que tá aí ligado no Brasil Urgente Vale, corre lá ver a roupa no varal, hein? Não, já viu, hein? Dá problema. 997-63-50-60. O povo participa, 6 e 1, as primeiras mensagens de hoje. A Ana Luísa fala do seu Joaquim, que era tio dela. Nos momentos mais felizes, fazendo sua famosa costela. Olha o costelão do seu Joaquim. A gente esperava o churrasco inteiro para comer a costela, com cavalos, berrantes, modo de viola. A Ana Luísa espera a justiça. Coloca a foto aí em tela cheia. Meus sentimentos aí à família do seu Joaquim. E o homem caprichava na costela. Papel alumínio, hein? Ó, coisa boa, hein? Fica a saudade, né, Ana? Obrigado pela audiência e pela mensagem. O Paulo Sérgio, Nicolini, boa tarde. Eu tô sem chão por essa fatalidade. A justiça tem que explicar porque esse indivíduo tá solto. O cara bebe, mata e não dá nada. Esse é o Brasil, Paulo. Obrigado pela audiência. O Manuel, boa tarde, Nicolini. Aonde está o juiz dessa cidade que não vê isso, hein? Tem que haver justiça. Esse caso não pode passar batido. 6 e 2, obrigado, Manuel, pela audiência e pela participação. O Marcos Salles também opina. Por que esse condutor que matou esse senhor não está sendo cuidado como no caso do Fernando Sastre, hein? Por quê? Pergunta o Marcos Salles. O motorista da Porsche que bateu embriagado no motorista de táxi lá em São Paulo está preso em Tremembé. Essa é a realidade. E por que esse outro não está preso? Boa pergunta, né, Marcos? A gente fica sem entender essas leis do Brasil, né? Obrigado pela participação. O Iaçu de Pinda, boa tarde, Nicolini. Aqui quem mata fica impune, vai preso, paga fiança, vai matar de novo. Quem sofre é a família, que Deus conforte toda a família. Obrigado, Iaçu, pela audiência. O Ubirã, lá de Guaratinguetá. Essa é a nossa justiça, Nicolini. Uma família destruída. E o assassino andando livremente. Que Deus conforte o coração dessa família. Obrigado, Mirã. A Márcia de Tremembé, boa tarde, Nicolini. Infelizmente é uma dor insuportável a perda de um pai. Mas o trânsito em São José é um caos. Eu tenho que trabalhar 3 vezes por semana. Segundo a Márcia, é um estresse só.
falta de educação no trânsito, diz a Márcia Maria, que é de Tremembé. Obrigado pela audiência. O Euclides de Taubaté, boa tarde, Nicolino. O Brasil tem que ter punição severa para quem dirige alcoolizado. É muito triste. Obrigado, Euclides. Mais gente com a gente, o Reginaldo lá de Tremembé. A audiência em Tremembé lá em cima, hein? Um abração, Reginaldo. Triste caso desse acidente. Nicolini, força para a família, que a justiça seja feita. Não traz de volta, mas é o mínimo que tem que ser feito. Justiça, né, Reginaldo? Obrigado pela audiência. A Gorete de Taubaté, que triste por causa de um irresponsável. É mais uma família sofrendo a pressão, sofrendo a perda do ente querido. As pessoas não aprendem que bebida no volante e que o volante não combina. Não combina mesmo, né, Gorete? Enquanto não houver punição, vai continuar assim. Que Deus conforte a família. A Gorete mora lá no Continental. O André está em São Luís, fala, esse cara que destruiu a família tem que pagar, ficar preso. É um absurdo o delegado soltar um cara desse. Obrigado, André, sua alegria, obrigado pela audiência. O José Benedito aqui de São José dos Campos. Nicolini, boa noite. O Zé Galinha está sempre com a gente. País sem lei, o motorista embriagado mata e nada acontece. Até quando vai isso? A gente não sabe. Zé, mais mensagem, mais gente participando com a gente. O Carlos Santos de Jacareí. Boa tarde, Nicolini, que Deus conforte o coração da família do seu Joaquim. Agora queremos a justiça, que ela faça a sua parte. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Raimundo e para a Genilda, lá do bairro do Golfinho, em Caraguatatuba, também ligado com a gente. E você que está nos assistindo, manda mensagem, o zap está liberado, 997-635060, é o zap do povão. A sua opinião é importante para nós. Olha, tá chovendo em Taubaté. Coloca a imagem de Taubaté ao vivo aí, produção. Ó, a chuva chegou em Taubaté. Ó, a temperatura já caiu. 22 graus, Taubaté com chuva. Imagem ao vivo na tela do Urgente. Um rápido intervalinho. Eu volto já com mais notícias. Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Eu vou prever o seu futuro. Eu vejo o carrinho de supermercado cheio de compras. Várias motos. Olha esse carrão. E o mais incrível, uma casa novinha. Esse é o futuro premiado Taust. Dá esse tablet que eu já vou me inscrever. É importante as pessoas entenderem que o leite que elas tomam em casa não sai aqui da minha casa. Tudo é produzido com muito cuidado. E ao passar pela Comevap, ganho um selo de qualidade muito maior. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Comevap. Eu tenho um convite para você. Tem muita história, vai ter muita ainda pela frente. Chegou a hora de explorar um universo de possibilidades. 3, 2, 1... Mas que irado! Descobrir lugares mágicos e se aventurar. A vida me levar, a vida leva eu. E o Brasil chega primeiro. Porque estar sintonizado é estar em movimento. E ao vivo com vocês aqui no Entre Nós, na Rádio Band News FM. Ó, já estamos aqui, minha gente querida. Vamos começar essa semana? O que vocês acham? Vambora! Band Play. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Já estamos de volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band até às 6:50 da noite. Obrigado pelo carinho da sua audiência em toda a região metropolitana. Vamos para Caçapava, porque lá a saúde está com problema e os servidores da Fusan seguem em greve. Hoje, alguns colaboradores realizaram uma manifestação nas ruas. Eles reclamam sobre o corte na alimentação. Nossa equipe esteve lá, veja. Servidores da Fusan em Caçapava continuam de greve. Hoje pela manhã aconteceu uma paralisação em frente ao hospital. Em seguida, os funcionários caminharam em protesto pelas ruas da cidade.
De acordo com o sindicato, além da situação precária do hospital, houve o corte na refeição e a redução do valor do Vale Alimentação. Então, na quarta-feira nós fizemos uma assembleia aqui, tivemos um aviso de greve, porque simplesmente foi cortada a refeição do servidor aqui dentro da Fusan. E também a gente recebe o Vale Alimentação e não recebemos a refeição. O que eles querem fazer? Simplesmente dividir o nosso ticket ao meio, dando metade, 425 de refeição e 425 de alimentação. Então o que a gente está pedindo? O mínimo que o IAM aceite o acordo coletivo que já foi feito, que ele diz que as cláusulas anteriores seja cumprido. E a assinatura dele e da Marcela simplesmente não está tendo valor. Eles rasgaram o acordo coletivo e também a gente está colocando em pauta as condições de trabalho do servidor aqui na Fusan. Tudo está precário. Não tem ambulância, as máquinas da lavanderia tudo quebrada, o pessoal da higienização trabalhando sobrecarregado, faltando o mínimo possível de produto de limpeza para fazer a higiene do hospital, porque a situação é muito precária aqui dentro. Em nota, a Prefeitura de Caçapava informou que após uma verificação técnica, foi constatado o pagamento em duplicidade do benefício e, por isso, suspendeu o fornecimento das refeições, mantendo apenas o café da manhã. Ainda segundo a Prefeitura, o atendimento hospitalar será mantido conforme liminar que assegura que 75% do quadro de funcionários deve continuar trabalhando. É isso, né? Essa é a realidade da saúde em Caçapava. A gente questionou a Fundação de Saúde e Assistência do município, que alegou que o hospital não enfrenta a falta de medicamentos. Você que está aí em Caçapava, está tudo funcionando direito? Manda zap para cá. A Fusan diz que mantém o abastecimento regular de insumos, de materiais e assegura a continuidade e a qualidade do atendimento aos pacientes. Bom, a instituição ainda esclarece que não há registros de infestação nem de presença de ratos no interior do hospital, visto que o hospital segue as normas e protocolos de segurança, higienização, dedetização, desratização, conforme as exigências legais e sanitárias vigentes, e disse que a última desratização foi feita agora, há pouco mais de 10 dias, no dia 22 de outubro. Só que na noite de ontem, foi recebida uma denúncia sobre o aparecimento de um roedor nas imediações externas da unidade. Aí, após a análise das imagens das câmeras de segurança, verificou-se que o animal entrou pela recepção central e saiu. Olha ele aí, o Mickey Mouse aí, ó! E saiu poucos minutos depois sem acessar as áreas internas do hospital. O que é isso aí, ó? Esse é o ratinho que lava. Para, tira isso aí. Vamos falar sério, Falar sério, isso é rato no hospital, pô. É rato no hospital. Olha essa imagem, esse flagrante. O rato veio de fora. Como a gente pode ver aí, ó. Olha lá. Olha o Mickey Mouse ali, ó. Hã? Bom, a instituição reafirma o compromisso com a segurança, a qualidade e o bem-estar dos pacientes, servidores, acompanhantes, mantém todas as medidas necessárias para garantir um ambiente limpo, controlado e seguro. Mas esse ratinho aí, ó, já saiu, já foi lá para o estacionamento e fugiu. Os roedores são muito rápidos, né? Mas tá aí, ó. A saúde tem problema, isso é fato. E a gente espera que melhore a situação para o cidadão de Caçapava que paga imposto e está cansado de ver problemas. Vamos seguir aqui. As forças de segurança de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas se reuniram para falar sobre as fronteiras interestaduais. Isso é um trabalho que já acontece há um certo tempo, importantíssimo, porque o crime anda. E o foco desses encontros é que as facções criminosas não consigam migrar entre as cidades da Tríplice Fronteira. A Tríplice Fronteira fica ali na região Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, região de limite aqui do Vale do Paraíba. A gente foi acompanhar essa reunião e mostra agora.
O comando das Forças de Segurança de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reuniram hoje em São José dos Campos. O encontro foi realizado no Copom do CPI-1, Comando da Polícia Militar em nossa região. O foco, discutir estratégias para combater a criminalidade nas fronteiras estaduais. Estamos aqui nessa reunião com as polícias militares e civis, do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo e o Ministério Público, justamente para o planejamento de operações conjuntas, com a transmissão em tempo real de informações e também a inteligência criminal conduzindo o efetivo policial para onde e quando precisa. E esse trabalho vai focar em capturar indivíduos envolvidos com a criminalidade e causar a sensação de segurança para a população de uma forma geral, buscando sempre a integração, a cooperação entre as polícias e quem ganha com isso é a sociedade. O Coronel Célio, que representa o estado de Minas Gerais, falou sobre a importância do encontro para discutir estratégias que visam mais segurança entre as cidades que fazem fronteira com o Vale do Paraíba. Essa região de Passa Quatro até Itajubá, é a região que faz divisa aqui com o Vale do Paraíba, e ela concentra um fluxo muito grande de pessoas e turistas. E esse fluxo constante, tanto de mineiros para São Paulo quanto de paulistas para Minas Gerais, nos faz estabelecer estratégias de segurança para essa população. Os nossos setores de inteligência conversam entre si e ali a gente consegue identificar alvos em comuns, modus operandi de crimes em comuns e assim, após esse trabalho de inteligência realizado, nós estabelecemos as operações pontuais que a gente vai desenvolver. Nicolini, a reunião entre os coronéis e representantes de cada estado foi realizada de portas fechadas. Temas sigilosos foram discutidos neste encontro. Objetivo: aumentar a sensação de segurança entre os estados. Um encontro extremamente importante, mostrando essa força da segurança pública no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, as forças de segurança aqui presentes, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público aqui representado pelo GAECO, Então, esta presença aqui, não só da parte de inteligência, da parte operacional, nós verificamos as situações que precisam ser combatidas, serão combatidas a partir de agora, com esse planejamento estratégico operacional, para que a gente possa produzir, levando para a população a percepção de segurança, tentando extinguir algumas ações criminosas aqui na nossa região e com isso daí fortalecendo a segurança pública e levando para a população na ponta da linha a segurança tão importante. O esforço é contínuo, nunca para. Sempre tem alvos sendo observados ou investigados. Agora, com essa força, essa organização de 3 estados, as polícias de 3 estados, juntamente com o Ministério Público, é uma coisa mais abrangente. Mas domesticamente isso não para, é contínuo. A Interum vai ceder aqui uma delegacia móvel, praticamente, que estará também em conjunto para a lavratura da parte judiciária, já ali na pista. A Polícia Rodoviária Estadual dos estados, nas rodovias estaduais, mesmo que não tenha uma ligação direta São Paulo, Minas, Rio, ou tendo, também leva uma ação integrada de sinergia. Porque às vezes pode ter, eu sei que eu tenho um bloqueio em tal rodovia, eu pego uma vicinal, eu vou pela outra, então nós vamos fazer operações de maneira simultânea em várias rodovias, em várias avenidas e não vai ficar limitado somente a bloqueio. Teremos outro tipo também de incursões operacionais. Olha, é importantíssima a união das forças de segurança. A gente prega isso aqui há muito tempo, não só os diversos setores da segurança, como as polícias civil, militar, a guarda civil, os bombeiros, mas também os estados, E hoje se discute em Brasília, a possibilidade de um trabalho melhor de união, trabalho que já é realizado aqui próximo à tríplice fronteira, entre os estados de São Paulo, Minas e Rio. E é preciso que as forças policiais falem a mesma língua, porque é o que o comandante falou, o doutor Múcio, da Polícia Civil, o criminoso, hoje, dependendo ali nas cidades, ali Itajubá, Cruzeiro, Resende, ele anda 40, 50 quilômetros, ele muda de estado. E se não houver integração das forças de segurança, é cada vez mais difícil conter a criminalidade. Então, parabéns, que bom que São José recebeu
Coronel Alves da Polícia Militar, Dr. Múcio da Polícia Civil, os comandantes aqui da RM Vale, né? Dessas áreas que fazem divisa com os outros estados, e é importante essa troca de experiências e assim a gente espera que apareçam resultados e que melhore a situação da segurança pública em toda a nossa região. 997-63-5060 na tela. O André diz boa noite, Ratinho foi lá para ser atendido que estava passando mal, diz o André, do Rato do Hospital. Mickey Mouse, né, André? Obrigado pela audiência, continue com a gente. O Jairo, boa noite, Nicolini. Esse ladrão de chinelo aí, ele foi nos itens de encomenda. Tem que dar umas chineladas nele até gastar a sola, para ver se ele cria vergonha na cara, diz o Jairo Alberto. Obrigado pela audiência, Jairo. O Carlos Eduardo, boa noite, Nicolini. Brasil, país que tudo pode. Infelizmente, país onde se inverteu os valores há muitas vezes, né, Carlos? Obrigado pela sua audiência. O Geraldo Dias diz boa noite, Nicolini. Parabéns pela transparência e por nos transmitir informações claras e objetivas. É muito triste o caso desse senhor que perde a vida por conta de um irresponsável, embriagado, e nenhuma justiça é feita. Meus sentimentos aos familiares. Obrigado pela audiência, Geraldo Dias, e pela participação. Continue sempre conosco. O Paulo diz boa tarde, Nicolini. Já tá difícil para a polícia trabalhar. Família de bandidos sendo indenizada, só faltava essa. O resto é por conta da justiça, diz o Paulo. Um abraço, obrigado pela audiência, Paulo. 6h20, o Oséias está lá em Guaratinguetá, parabenizando a gente pelo Brasil Urgente Vale, que só traz notícias verdadeiras. É o nosso papel, Oséias. Nicolini, tristeza esse ocorrido, que Deus conforte o coração dessa família, que a justiça seja feita. Hoje em dia, até para sair de casa, a gente precisa ter sorte. Ah, é pouca água e muita reza, viu, Oséias? Obrigado pela audiência. O Orlando está em Jacareí. Alô, Jacareí. Tô sentindo falta da participação de Jacareí. Que bom que chegou o Orlando aí no zap 997-63-5060. Sobre a morte do senhor, vítima de um embriagado ao volante, é só mais uma evidência de que nossos políticos, com pouquíssimas exceções, nunca estão nem preocupados com os brasileiros, somente com os próprios enriquecimentos e em proteger os seus pares. Cadê os aplausos pro Orlando, hein? Mandou bem, Orlandão. Tô contigo nessa, hein? Obrigado pela audiência e pela participação. A Elizabeth está em Guaratinguetá. Ó, Guará inteira ligada com a gente também. Obrigado pelo carinho da audiência em Guaratinguetá. Aliás, já começou o esquenta do carnaval em Guaratinguetá, hein? É, tô sabendo, viu, Elizabeth? Boa noite, Nicolini. Não vou nem comentar o caso do idoso, é de cortar o coração. O mínimo que esse cara deveria ganhar era a prisão perpétua, mas ele ganhou a saída pela porta da frente da delegacia, Elizabeth, e está respondendo em liberdade. Essa é a realidade que o Brasil Urgente Vale mostra. Continue com a gente, continue participando, mandando o zap para cá. Já tem mais participações, tem muita coisa ainda no programa de hoje. Agora imagens ao vivo de Aparecida, a chuva ainda não chegou por lá. 25 graus, eu volto já com mais notícias. 6h22 agora, não sai daí. Atenção! A Black November Compunet chegou com uma tempestade de ofertas. Assine planos com até 1 GB de velocidade e só comece a pagar em 2026. Compunet, a melhor internet do Vale. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos, para ouvir os lados da história e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta.
Nós temos que ter pressa para que a informação chegue o quanto antes para as pessoas, mas a responsabilidade de que é melhor eventualmente você esperar e ter a convicção de que aquilo ali é uma notícia, ela é verdadeira e da forma correta, do que sair de uma maneira apressada e levar uma informação que não é verdadeira. Ao repassar uma mensagem, ao encaminhar algum vídeo, ao tentar chancelar alguma coisa que não é verdadeira, que é mentirosa, que deturpa fatos, você está levando para frente algo que pode e deve ser uma atitude criminosa. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Estou de volta ao vivo aqui na tela da Band até as 10 para 7 da noite. Em 10 para 7 tem o Band Cidade, segunda edição. Um motorista de aplicativo foi sequestrado por bandidos em São José dos Campos, mas ele conseguiu se livrar dos criminosos, recuperou o carro. O cara é um artista, hein? O crime aconteceu na zona leste da cidade. A PM, que agiu rápido, localizou e prendeu um dos envolvidos e aprendeu. Por que não prendeu e aprendeu? Porque o envolvido é menor de idade. O que vai acontecer com ele? Nada. No máximo, Fundação Casa, né? Aprender a fazer massinha. Matheus Agostinho ao vivo na tela do Gente, seja bem-vindo. Tô com a polícia que agiu rápido e encontrou esse menor de idade, que é menor por um monte de coisa, mas para sequestrar, né? Roubar carro, e para isso ele é bom, né, Matheus? Boa tarde, já boa noite para você, Matheus. Pois é, Nicolini, uma boa noite para você, boa noite também para todos aqueles que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Este caso que aconteceu na tarde do último domingo, este domingo agora deste final de semana, no bairro Vista Verde, zona leste aqui de São José dos Campos. As imagens das câmeras de segurança que estavam ali no local mostram, inclusive, este motorista por aplicativo fugindo do veículo que ele pilotava logo após este crime. 3 criminosos ao todo participaram desta ação. Um menor de idade foi apreendido, como você disse, ele não pode ser preso, mas sim apreendido pelas equipes da Polícia Militar poucas horas depois deste crime, Nicolini. É por isso que a gente está aqui com a Polícia Militar. A gente recebe Capitão Castro Lopes, ele que é daqui da base da Polícia Militar. Pode vir aqui, capitão. Uma ótima noite para o senhor. Primeiro, gostaria de saber como que foi este momento da prisão. Foi alguma denúncia que a polícia recebeu? Foi por meio de algum patrulhamento que as equipes realizavam? Boa noite a todos os telespectadores aí do Vale Urgente, aqui do nosso querido Vale do Paraíba, e a todos do Brasil que tem a disponibilidade aí nos meios digitais. Então, nesse último domingo, no dia 2 agora de novembro, a Polícia Militar ela recebeu o chamado 190 sobre um roubo que teve no bairro Vista Verde, que fica aqui na região leste de São José dos Campos. Esse roubo foi um pouco depois das 18 horas, e as equipes de serviço, né, os policiais militares da região, eles intensificaram o patrulhamento na região leste aqui da cidade de São José dos Campos, até que uma equipe de força tática, cerca de 2 horas após o roubo, flagrou um indivíduo em condição suspeita no bairro Jardim São José, também na região leste. Esse elemento ele foi abordado. Inicialmente não tinha o vínculo dele com o roubo, e é importante dizer que no roubo os aparelhos celulares do motorista de aplicativo foram levados e o veículo não foi levado, não foi roubado, né? Foi a tentativa de roubo do veículo e os celulares foram levados lá do motorista do aplicativo. Então, voltando ao momento da abordagem, os policiais militares eles flagraram lá o elemento em condição suspeita, realizaram a abordagem. Na abordagem, identificaram 2 aparelhos celulares com esse indivíduo e numa busca próxima também foi constatado que ele tinha deixado um terceiro aparelho celular em uma lixeira, bem perto de onde ele estava. Então, abordou o indivíduo que tinha se apresentado ali em condição suspeita para os policiais, identificaram os aparelhos celulares e no questionamento quanto à procedência dos aparelhos, esse elemento ele não soube informar.
né? Foi quando os policiais militares eles fizeram a verificação dos aparelhos e conseguiram, através da tecla de emergência de um deles, identificar os dados da vítima, né? Nessa que identificaram aí os dados, na verdade não da vítima, né? Os dados do proprietário. Foi constatado, né, através da consulta no sistema, dos policiais militares do Copom, nesse levantamento, foi constatado que era a mesma vítima que tinha sido roubada no Vista Verde, no bairro Vista Verde. Então teve o roubo, 2 horas depois abordaram um elemento em condição suspeita, em atitude suspeita, e durante a verificação dos aparelhos que ele portava, foi constatado ali os dados da vítima. E na verificação da residência desse elemento, que é um adolescente infrator, ele possui 17 anos de idade, foram identificadas 2 CNHs. Das CNHs, uma delas era da mesma pessoa, proprietário de um dos celulares identificado com o elemento, e a outra CNH é de uma terceira vítima, né? Então são 3 vítimas que tinham sido roubadas em condição semelhante, que estavam prestando serviço de transporte por meio de aplicativo. 2 celulares eram da vítima do roubo no Vista Verde no mesmo dia, um celular e CNH eram de uma outra vítima de um roubo anterior e a CNH, né, de uma terceira vítima. São 3 vítimas vinculadas a esse elemento aí que foi detido pelas equipes da Força Tática aqui do 46º BPMI. O elemento foi autuado, foi dado voz de apreensão em flagrante por ser adolescente infrator, conduzido à Central de Polícia Judiciária aqui da cidade de São José dos Campos, e na delegacia os atos foram formalizados e ele permaneceu internado, né, foi apreendido na delegacia por roubo, certo? E depois, na audiência de custódia, a gente também teve a informação que ele permanece internado na Fundação Casa. Perfeito. E a gente sabe que as equipes da Polícia Militar estão na rua para ajudar esses motoristas por aplicativo, mas quais são as dicas de segurança para que esses motoristas tomem cuidado na hora de entrar algum passageiro suspeito dentro do veículo? Certo. Um momento importante aqui de passar algumas dicas de segurança. Eu anotei algumas dicas, eu vou ter a delicadeza de checar, né, de verificar, mas o mais importante para você, motorista de aplicativo, checar na internet, né, pesquisar, consultar quais medidas preventivas, né, e durante a corrida você pode fazer para minimizar os riscos de ser vítima de roubo, vítima de algum delito, né, principalmente de roubo. Então, existem medidas preventivas que o motorista de aplicativo ele pode adotar e medidas durante a corrida. Quanto às medidas preventivas, uma elementar, toda vez que tiver um novo chamado aí de passageiro, o motorista de aplicativo ele checar os dados desse passageiro que está pleiteando, que está solicitando ali a viagem. O checar os dados é fazer a visualização, a análise do nome, da foto, da data de criação ali do cadastro daquele usuário no aplicativo, a quantidade de corridas já feitas, qual que é a avaliação que ele possui. O motorista de aplicativo ele tem que ter uma plena consciência que ele está naquele batidão, né? Ele está numa corrida atrás da outra, só que ele tem que se preocupar com as condições preventivas de segurança para ele não se colocar numa condição, num cenário acentuado, né? Um cenário grande de ser vítima de roubo. Então faça essa checagem dos dados do passageiro. E essa checagem depois vai ser confirmada, né, verificada, principalmente aquele cara crachá de foto do perfil, com foto do passageiro, no momento de iniciar a corrida. Outro ponto importante, né, que pode ser utilizado pelo motorista de aplicativo é a utilização de código para início da viagem. Sempre deixar algum familiar, amigo, ciente do serviço que está prestando, compartilhando até mesmo a sua geolocalização em tempo real.
a utilização de aparelho celular um pouco mais simples ali para prestação do serviço. Se ele tiver um aparelho celular mais sofisticado, é interessante que ele não manuseie esse aparelho celular mais sofisticado durante a prestação do serviço. E um ponto importante também é possuir câmera no veículo, né? Ou câmera com a informação aos passageiros de que a viagem está sendo filmada, né? Então, a simples impressão para o passageiro que o rosto dele está sendo captado, que o rosto dele estará numa base de dados, que vão ter um acesso futuro à imagem dele, a captura de imagem, já é importante para que ele pense, reflita se vai efetivar o roubo ou não. Durante a corrida, tem os recursos de segurança do próprio aplicativo, de compartilhamento da localização, botão de emergência, o cancelamento de viagem, se não tiver essa constatação do perfil coincidindo com o passageiro, a solicitação estranha aí de alteração de rota, não manusear dinheiro, guardar objetos de valor fora do alcance dos olhos aí do passageiro e efetivamente, se tiver a câmera, gravar a corrida. São muitas dicas importantes que estão sendo passadas aí pelo capitão Matheus. Eu queria agradecer, viu, o Matheus Agostinho, agradeço ao capitão Matheus. Nosso tempo, infelizmente, tem chegado, mas são dicas importantes, né, para que se evitem novos casos como esse. E é isso, acionar a polícia o mais rápido possível para que a polícia faça a sua parte. Parabéns ao capitão Matheus, muitíssimo agradecido pelas dicas aí de segurança importantes e cada vez mais a gente usa veículo de aplicativo, né? Então tá aí, são dicas muito importantes. Obrigado também ao Matheus Agostinho, que volta a qualquer momento com mais informações. Vamos para a mensagem do povo? Põe na tela aí, mensagem do povo! O Júlio de Taubaté, Nicolini, graças a Deus esse motorista de aplicativo, né, conseguiu fugir dos sequestradores. Amém, Júlio, obrigado pela audiência. Mais gente com a gente, o Paulo de Taubaté, chuva forte no Belém, olha aí, ó, a chuva com vento lá no Belém, muita gente assiste a gente no Belém, em Taubaté. O Paulo Lorenzoni também, obrigado pela audiência. O Roberto de Taubaté, olha a chuva aí, ó, chovendo forte em Taubaté. Registro da nossa audiência. Obrigado pela participação, Roberto. O Bruno César, boa noite, Nicolini. Esse nosso Brasil sem porteira, por causa de uma pessoa irresponsável, hoje um pai de família deixa a sua família com o coração partido, né? Que Deus conforte o coração da família. Obrigado, Bruno, pela audiência. A Cláudia Santos de Taubaté, Nicolini, Taubaté choveu, mas já deu uma maneirada, o calor é que continua. Hoje fez sol, o resultado era chuva mesmo. Chuva e sol forte é chuva de sá. Os formigueiros é que fervem. Pra quem gosta, eu gosto, viu, Cláudia? Amo e sazinho, a farofinha, é bom demais. É o caviar do Vale Paraibano, já dizia Monteiro Lobato. Obrigado, Cláudia, pela audiência. Continue com a gente, participe no 997-635060. Põe São José ao vivo aí, 23 graus em São José, a câmera exclusiva da Band no Colinas Shopping. Eu volto já com muito mais para você, não sai daí. Quer vender ou alugar o seu imóvel? Está na dúvida sobre quanto cobrar? Sabe quem é a melhor pessoa para te ajudar? O corretor de imóveis. O profissional mais capacitado para fazer avaliações do mercado imobiliário. Com ele, você fica despreocupado e tem a certeza de fazer um bom negócio. Afinal, tranquilidade só com o corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. O Papa com roupas fashion espojadas, o Trump sendo preso. Cuidado com as montagens que circulam por aí. Não dá mais para saber o que é real ou não com essa inteligência artificial. É preciso checar com fontes confiáveis sempre. Procure saber de onde vem a informação, se ela está completa ou foi tirada de contexto e onde ela está sendo compartilhada. Busque veículos confiáveis. Veja se TVs, rádios e agências de notícia deram a mesma informação. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes. Respeito pelo fato, respeito por você.
O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Oferecimento 3Com 30 anos. Transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a 3Com. RDC. Há 20 anos construindo o novo com você. DM. Toda a história merece crédito. Estou de volta para toda a região metropolitana ao vivo. Daqui a pouquinho tem o Band Cidade, segunda edição. Olha, os moradores do bairro do Remedinho, em Jacareí, procuraram a nossa produção, mandaram um zap e eles reclamavam sobre a situação da estrada do Lambari, próximo à antiga fábrica da Sherry. Segundo o pessoal que mora por lá, a estrada é íngreme, ou seja, pirambeira, e falta manutenção, é muito buraco que dificulta o trânsito pelo local, principalmente agora que começa a chover. A gente mandou a nossa equipe lá, veja. Em um dos trechos da estrada do Lambari, em Jacareí, a subida íngreme, cheia de buracos, coloca motoristas à prova todos os dias. E quando chove, a situação é ainda pior. A rampa fica escorregadia e muitos veículos não conseguem vencer o morro. A Heloísa, que vive aqui há 13 anos, convive diariamente com esta dificuldade. Nós estamos numa luta desde 2010, 2011, por melhoria dos morros de acesso aqui do nosso bairro, né? Porque aqui tem vans escolares que estão sofrendo há muito tempo por falta de manutenção da estrada do morro, né? A estrada foi feita manutenção há pouco tempo, mas os morros estão em crítico. Quando tem sol, não sobe porque derrapa demais, fica assim, morros, craterinhas assim, o carro derrapa e não sobe direito. E quando chove, os carros escorregam e caem no barranco. Este é mais um dos pontos críticos da estrada. Por aqui, os carros que passam quando chove atolam devido ao acúmulo de barro no local. E se a gente estiver na cidade e chover, a gente não consegue vir por aqui, por esse morro, tem que ir pela Dutra, pagar pedágio para dar volta lá pelo Esperança, para vir chegar pela estrada do Remedinho. É um problema crítico que temos já protocolo feito na Secretaria de Governo com 60 assinaturas de munícipes. Temos também pedido feito na Corregedoria da Prefeitura. Vários vereadores a gente pediu para fazer a manutenção. Na verdade, assim, o asfaltamento dos morros, que a Prefeitura fala que não tem dinheiro, não tem verba para fazer. E também, ou então, que eles façam a melhoria, assim, sempre, né? Porque é direto, choveu, caiu meia dúzia de pingo de chuva, não sobe e não desce ninguém. E mais à frente, outro obstáculo, uma grande poça d'água toma conta da estrada, resultado da chuva dos últimos dias. Moradores contam que nesse trecho, muitos motoristas preferem voltar para casa com medo de ficar presos. Quando chove muito, é crítico para passar. Então tem uns pontos críticos na estrada aqui que é difícil de... Então a gente já pediu, já falamos, fazemos muito ofício para arrumar, né, a estrada e ali é fácil é só jogar uns caminhão de cascalho, entulho, né, que já resolve o problema aí. Mas a prefeitura sempre, a gente que vai fazer as reclamações, eles alegam que não tem verba. E a gente só quer isso, o direito de ir e vir. O povo quer retorno do poder público, né? A verdade é essa. Bom, a gente questionou a prefeitura de Jacareí, não apareceu ninguém para dar entrevista, mas mandaram uma nota e informaram que foi implementado o projeto Chuvas de Verão, que é uma iniciativa para fazer a prevenção das áreas críticas de estradas rurais antes do período chuvoso. A estrada do Lambari, inclusive, começou a receber o serviço, segundo a prefeitura, hoje. Coincidentemente, começou a receber o serviço hoje. Olha aí, ó. Aí a prefeitura manda foto. Mas, segundo a prefeitura, estava previsto no cronograma. Então, a equipe já entrou com maquinário, iniciou os trabalhos aí. Aí, galera que usa a estrada do Remedinho aí, ó. Coincidentemente, né? Chegou hoje a máquina. Bom,
A Prefeitura diz que aguarda a liberação da CETESB para iniciar as atividades da usina de asfalto no município e, quando ocorrer, será aplicada a massa asfáltica nos trechos críticos. Ô, Prefeitura, enquanto a CETESB não autoriza e a CETESB tem cuidado do meio ambiente, dá um jeito, meu amigo. Hã? Se vira! O povo é que não pode ficar atolando, pô. Dá um jeito aí. Para de rodar lâmpada. 6h43, mensagem no Zap do Brasil, gente vale. O Joel tá lá em Jacareí, falando, ó, em Jacareí a prefeitura é boa pra fazer viaduto errado. Tem aquele viaduto que não vira caminhão, né? Agora acabar com buraco, valeta, asfalta a rua, nem pensar, diz o Joel. É muita rua de paralelepípedo. Uma ventania cheia de paixão. Choveu. Aí a casa cai, né, Joel? Obrigado pela audiência. A Dionéia também tá em Jacareí. Nossa audiência é lá em cima, em Jacareí, ó. Boa noite, Nicolini. Esse ladrão de chinelo tá querendo abrir uma loja. Só pode ser, encheu a mochila de chinelo, né, Dionéia? Obrigado pela participação e pela audiência. Põe imagem de Campos do Jordão. Tá chovendo em Campos? Não, no Alto da Mantiqueira não tá. Só lá embaixo, em Taubaté. 17 graus em Campos do Jordão, já. Os destaques finais do Brasil, gente, vale, não sai daí. Atenção! A Black November Compunet chegou com uma tempestade de ofertas. Assine planos com até 1 GB de velocidade e só comece a pagar em 2026. Compunet, a melhor internet do Vale. Vale a pena ser do Vale, seja em qualquer estação. Vale a pena ver a história em cada canto, em cada coração. Vale a pena ver de perto o folclore do Brasil. Vale repousar no berço que acolhe a todos de São Paulo. Vale a pena maresia, caminhar com os pés na areia. Vale contemplar a nobre terra do Alto da Mantiqueira. Vale pela natureza, vale toda a nossa fé. Vale a tecnologia e o orgulho da nossa família. Vale a pena ser do Vale. Vale o encanto da sua cidade. Vale a pena ser do Vale. O Papai Noel está chegando no Taubaté Shopping. Sábado, 8 de novembro, a partir das 10 horas da manhã. Show infantil com Bento e Totó. Inauguração da decoração de Natal. Um dia mágico para toda a família. Natal de experiências é no Taubaté Shopping. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Olha só essa história para fechar o Brasil Urgente Vale desta terça-feira. Caçapava. Polícia Rodoviária Federal resgatou hoje cedo um pica-pau verde. Aqui é o Mickey Mouse, o pica-pau. Esse programa tá demais hoje. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ave foi encontrada às margens da Dutra, próximo ali à base, né, da Polícia Rodoviária em Caçapava. É bonitinho o bichinho, né? O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres foi acionado e aí vai receber, tratar o pica-pau. Ele foi encaminhado para ter os cuidados especializados. Depois será devolvido ao habitat natural. Tem que cuidar do bichinho aí. Olha, são aves, né, diferentes e que não era para estar ali na beira da Dutra. A verdade é essa, né? Então alguma coisa está acontecendo aí que está desequilibrando o ecossistema para o bichinho ir para lá, mas que bom que ele foi resgatado. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Aí, ó, depois dessa... Vamos para a mensagem aí, vai, produção, me ajuda. A Vilma está em Jacareí, 15 para 7, começa a cair uma chuva pesada em Jacareí. Aliás, eu vi um raio cortar, a gente tem algumas câmeras aqui que a gente fica vendo, né? Tem uns raios caindo, o tempo está carregado em toda a região, viu, Vilma? Obrigado pela audiência. Olha o Roberto lá de Taubaté.
Peguei só raio. Ó, ó. Que é isso, hein, Robertão? Tempo, ó. Tempo carregado, hein? Imagem boa do Robertão. É, ó. Dá uma olhada de novo. Ó. Ai. Hã? Obrigado, Roberto. Luiz e Magali, o casal de São José dos Campos. Fala estranho no caso do motorista embriagado, que o Ministério Público até agora não questionou o delegado. Aí tem coisa errada, diz o casal. Obrigado pela audiência de vocês. A Flor tá em Caraguatatuba falando, o indivíduo vai continuar bebendo, curtindo noitada, balada, matando no trânsito e nada acontece. Que país é esse? É ou não é, Flor? Brasil! As leis não funcionam, nossos sentimentos à família e amigos do seu Joaquim. Caso triste do seu Joaquim. Obrigado, Flor. Para fechar, o Wilson de Jacareí fala que tem que envolver o MP e recorrer da decisão de soltar esse responsável que matou o senhor que viveu 70 anos bem vividos para depois partir dessa maneira. Um abraço, parabéns pelo programa. Obrigado, Wilson, pela audiência. A todos que participaram, meu muito obrigado. Eu volto amanhã, 5h30 da tarde, ao vivo, aqui na tela da Band e conto com a sua audiência. Mas continue por aqui. Vem um resumo das notícias do dia no Band Cidade, segunda edição. Lucas Rodrigues, é ele que está a postos hoje para o programa. Um ótimo jornal para você, Lucas. Até amanhã. Valeu, Nicolini. Até amanhã. Bom descanso para você.